A palavra sobre a qual vamos compartilhar nesta manhã está em Números, capítulo 14. Então, se você puder abrir a sua Bíblia para me acompanhar aqui na leitura, Números, capítulo 14, versículos 20 a 30. Diz assim: O Senhor respondeu: Eu o perdoei, conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra, que com mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Após a saída do povo de Israel do Egito, daquele episódio do Sinai, em que eles recebem a aliança, os 10 mandamentos, este momento da narrativa é quando o povo está ali na boca do gol. Agora, eles vão, enfim, entrar na tal da terra prometida, aquela terra que foi prometida aos seus antepassados, desde Abraão, que significava a concretização da sua identidade, o povo de Israel, como um povo. Então, agora eles teriam uma terra, com delimitações, eles teriam um sistema de governo, eles seriam alguém, digamos assim, naquela sociedade. Então, chegando ali às portas de Canaã, Deus orienta para que Moisés forme uma equipe de espias que vão entrar na terra e fazer um reconhecimento. Então, conquistar a terra significava entrar em batalha, porque aquela terra que Deus havia dito que lhes daria, ela já estava tomada e possuída por diversos outros povos. Então o povo de Israel teria que enfrentar uma batalha após a outra. A gente vai ver isso acontecer depois, quando de fato o povo de Israel conquista Canaã, ali a partir do livro de Josué. Então é por isso que os espias precisavam ir lá antes, para fazer esse reconhecimento, ver com qual inimigo iriam lutar. Mas uma vez que aquela terra já estava prometida, o fato é que a vitória dessas batalhas eram certas. Mas o que acontece ali no capítulo 13, um capítulo antes desse que nós lemos, o 14? Dos 12 homens que foram enviados para a missão de reconhecimento de Canaã, 10 voltaram com um relatório extremamente pessimista. Então eles chegaram e falaram: não vai dar, essa terra está habitada por gigantes, diante deles nós somos como gafanhotos, vai todo mundo morrer, não vale a pena. E apavoraram então todo aquele povo. A gente vê aqui no capítulo 14, na leitura de hoje, que Deus, como consequência da rebeldia, da murmuração, do desespero, da falta de confiança no cumprimento da promessa, Deus emite o seguinte juízo contra aquela geração que havia saído do Egito: nenhum de vocês vai pisar e habitar na terra de Canaã. Todos vocês, toda essa geração que saiu do Egito, que viu a forma como Deus libertou, intervindo, as 10 pragas e tudo mais, dessa geração ninguém vai entrar, somente 2. Que são Josué e Caleb, que são 2 daqueles 12 homens que foram para a missão de reconhecimento. Daqueles 12, 10 trouxeram então o desânimo, o pessimismo, e diante daquilo, Josué e Caleb foram aqueles que enfrentaram aquele pessimismo todo, o desânimo, e falaram: não, pessoal, não é assim, a gente vai conquistar, Deus falou que ia dar, se Deus se agradar de nós, Ele vai cumprir a sua promessa, então vamos entrar nessa terra, vamos que dá. E porque eles foram os únicos que
permaneceram confiando no Senhor, Deus os tratou com exceção. Então, de toda aquela geração que saiu do Egito, somente Josué e Calebe puderam, então, entrar na terra de Canaã com a nova geração que vai surgir após os 40 anos. Nem mesmo Moisés, que liderou o povo na saída do Egito, então teve aí o privilégio de habitar e ver cumprida a promessa de Deus. O que é muito interessante e nos chama a atenção nesse relato é que, ao contrário das nossas expectativas, não há um final feliz. Nós que somos da geração Walt Disney, nós estamos acostumados, né, com finais felizes, com a intervenção da fada madrinha, com o empenho que é recompensado. Mas aqui a gente vê um final não feliz. Aquela geração que clamou ao Senhor no Egito, que teve a sua oração respondida, que foi liberta, ela não entra em Canaã. Ela é condenada. E Deus vai dizer: é isso que vocês querem, morrer no deserto? Então dê meia volta e vai. E não há um desfecho diferente. Eles, de fato, vão todos morrer no deserto. E daquela geração, de fato, somente Josué e Calebe conheceram Canaã. Então, para eles, não houve um final feliz. Quando nós olhamos ali para o versículo 20, que é o primeiro versículo que nós lemos hoje no capítulo 14, a gente vê Deus falando assim: eu o perdoei conforme você pediu. Do que Deus está falando? Então, quando Deus vai dizer: olha, vocês não confiaram, vocês murmuram, então vocês não vão entrar na terra. Voltem para o deserto e toda a geração vai morrer ali, e somente a geração seguinte é que vai ver cumprida a minha promessa. Moisés entra em desespero e vai clamar ao Senhor, interceder pelo povo. Deus, não! O Senhor é paciente, dá mais uma chance, o teu nome está em jogo. O maior apelo. Diante dessa oração e do clamor de Moisés, é que o Senhor vai responder: ok, eu perdoo, mas a consequência do pecado vocês vão tomar como sua responsabilidade. Eu perdoo vocês, mas vocês não vão entrar na terra prometida. E é interessante porque a gente acha que o perdão e a graça de Deus são levianos, são fáceis, são baratos, nas palavras de Bonhoeffer. E não são. Então, sim, Deus perdoa o pecado do povo, assim como Ele perdoa o nosso. Mas e aquele rastro, as consequências que a nossa decisão de ser rebelde contra Deus deixam para trás? Essa conta será cobrada de nós. Geralmente, quando nós ouvimos a respeito desse episódio, nós ouvimos como um encorajamento para sermos como Josué e Calebe. Então a gente vê vários movimentos por aí, que é a geração de Calebe, geração de Josué. O que não deixa de ser verdade. De fato, nós temos que tomar os dois homens como exemplo e confiar no Senhor, apesar das circunstâncias. Mas eu acredito que a ênfase que nós podemos extrair aqui do texto é o juízo de Deus contra um pecado gravíssimo. Que pecado foi esse que o povo cometeu, que o impediu de ver concretizada a promessa do Senhor? Que pecado foi esse que fez com que Deus os mandasse dar meia volta e voltar ao deserto, para que toda aquela geração morresse ali? É o pecado da idolatria. No versículo 27, Deus vai dizer: até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Nós podemos afirmar com segurança que o pecado não foi a murmuração em si mesma. O povo já havia cometido pecados piores e murmurado murmurações piores nessa trajetória, desde o Egito até esse momento. A grande questão é que a murmuração deles revelou o pecado da idolatria que estava em seus corações. Isso é o que costuma acontecer. Quando nós observamos para as nossas reações e ações, quando nós agimos de forma desproporcional a uma determinada situação, aquela nossa reação desequilibrada, muito provavelmente está apontando e indicando o ídolo dos nossos corações e das nossas vidas. É por isso que nós nos ressentimos tanto, é por isso que nós agimos com fúria, é por isso que nós zombamos contra Deus e murmuramos.
Aqui está evidente que em algum momento da sua trajetória, o povo de Israel deixou de adorar e amar a Deus para adorar, amar e ter a sua esperança na terra prometida. E é por isso que, diante da possibilidade de não conquistarem a terra, eles se revoltaram e murmuraram e agiram daquela forma desproporcional. Nos versículos 1 a 4 do capítulo 14, nós vemos eles murmurando como uma criança fazendo birra. Ai, não acredito, trouxe a gente até aqui para isso. Era melhor a gente ter morrido no Egito, era melhor a gente ter morrido no deserto. Vamos voltar para o deserto e morrer lá, é melhor morrer lá do que morrer aqui na batalha humilhado. Oi? Sério mesmo que você quer voltar para o Egito? Que você quer morrer no deserto? Obviamente que não. Mas essa reação desproporcional, essa murmuração, revelava que para eles não era suficiente ser constituído como povo de Deus, tendo Deus presente entre eles. Eles passaram a ter a sua esperança, a sua identidade, a sua segurança, mais na bênção que Deus havia prometido, mais na promessa de Deus do que nele próprio. No livro Deuses Falsos, de Timothy Keller, é um livro que você tem que ler. Ele explica que ídolo é qualquer coisa mais importante que Deus para você, que domine seu coração e sua imaginação mais do que Deus. Qualquer coisa que você busque a fim de receber o que só Deus pode dar. E que se qualquer coisa torna-se mais fundamental do que Deus para a sua felicidade, sentido na vida e identidade, então essa coisa é um ídolo. Então, em outras palavras, significa que se para você ter segurança, liberdade, satisfação, alegria, paz, você precisa de qualquer coisa que não seja a pessoa de Deus, essa qualquer outra coisa da qual você depende, que você está buscando, tornou-se um ídolo na sua vida e está substituindo a Deus. E esse pecado é gravíssimo. Sabe por quê? Porque o cristianismo, ele não fala de uma religião, de um Deus que está a meu serviço para trazer minha felicidade e fazer tudo o que eu quero, na hora que eu quero e do meu jeito. Isso não é evangelho, isso não é cristianismo. Isso é feitiçaria. Isso é tentativa de manipulação de divindade. Eu quero não um Deus, eu entendo não um Deus que me criou e que é digno de eu oferecer a minha vida a Ele. Eu quero um Deus que atenda às minhas necessidades. Não, o cristianismo fala de um Deus empenhado em restaurar a nossa relação com Ele. O cristianismo diz respeito a eu ser tida como filha, eu poder ser tida como filha, como filho, como servo, como amigo, porque aquilo que interrompeu a nossa relação com Deus ali no Éden, por meio do pecado, aquele muro de inimizade que me impedia de ver a glória e a face de Deus, foi quebrado a um custo muito alto. O custo da vida do próprio Filho de Deus. É disso que trata o Evangelho. E Deus, Ele não quer e Ele não vai permitir que nada mais se interponha entre nós e Ele mesmo. Porque o preço que Ele pagou foi tudo o que Ele tinha, a sua própria vida. É por isso que Deus trata com tanto rigor o pecado da idolatria. Porque quando nós criamos ídolos e quando os colocamos em nossa vida e passamos a servi-los e adorá-los e amá-los, nós estamos colocando entre nós e Deus alguma coisa outra que impede-nos de desfrutar e compreender esse relacionamento com o Pai. E é por isso que, por meio da palavra de hoje, Deus nos traz esse chamado ao quebrantamento, para renunciarmos
a esses ídolos. Quando falamos de reação desproporcional, não é só quando estamos ressentidos. Com certeza, esse é o sinal mais evidente, né? De que ficamos chateados quando perdemos algo, ou quando não vimos algo se concretizando. Aquilo de fato aponta e denuncia para o que o nosso coração está inclinado. Mas também pode ser as nossas ações. Então, tudo aquilo para o que você dedica demais a sua vida, que tira o seu sono, que te traz ansiedade, que te traz também satisfação quando realizado. Tudo aquilo que provoca isso em você e que não é Deus, é um ídolo. E ele precisa ser renunciado. Pode ser o seu trabalho, pode ser uma relação, pode ser o dinheiro, os bens materiais. Eu só tenho segurança quando a conta está positiva. Pode ser o reconhecimento social do seu trabalho, das suas habilidades. Se tudo isso exige de mim minha energia, meu dia a dia, meu esforço, meu investimento, mais do que a Deus, isso é um pecado, é um ídolo que está se interpondo entre mim e Deus e que precisa ser urgentemente confessado e renunciado. E nessa tarefa de identificar os ídolos e renunciá-los, nós encontramos duas principais dificuldades, né? A primeira, como o Timothy Keller nos ensina nesse livro Deuses Falsos, é que a gente tem a impressão de que ídolos ou idolatria acontece com coisas assim feias e ruins. Mas não. Na grande maioria das vezes, nós fazemos de ídolos coisas boas. E aí é que está a sutileza, o perigo, a armadilha de Satanás em desfocar o nosso coração. Nós conseguimos manter uma vida de idolatria, conseguimos manter um coração dividido. Enquanto de segunda a sexta, nós estamos ali investindo naquilo que nós dizemos que é essencial, que é uma necessidade legítima, que também é importante, que Deus não vai se importar. E aí no domingo nós batemos o cartão, achamos que a salvação é feita por baseada. Se eu estou inscrito no hall de membros, então eu automaticamente vou ser salvo. Nós achamos que o perdão, a graça, a cruz, a misericórdia de Deus diz respeito à justificação do pecado, quando foi a justificação para o pecador. E o pecado teve as suas consequências e exigiu as suas consequências. E é por isso que Cristo teve que entregar a sua vida ali naquela cruz. E até hoje o nosso pecado deixa rastros, deixa consequências. Mas Jesus também já tinha nos alertado sobre esse perigo de olharmos para as coisas boas, para as necessidades legítimas e sermos enganados ao tornarmos-nos ídolos, achando que não o seriam. Em Lucas capítulo 14, versículo 26, Jesus nos diz: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. É isto. É uma relação com Ele. Ele como tudo na nossa vida. E nada e ninguém pode competir com o Ele ser tudo e suficiente para nós. Nem mesmo nossos pais, nossos filhos, nossos cônjuges, nada. Jesus não está dizendo que é para a gente acabar com todas essas relações familiares. Ele está nos alertando para isso. Atenção. Até o que é bom pode ser um ídolo em potencial. E você tem que estar alerta a isso. Porque eu não vou permitir que nada mais se coloque entre eu e você nessa relação que para restaurar eu paguei um alto preço. E quando nós falamos dessa dificuldade de compreender o Evangelho, que é a segunda grande razão porque é difícil identificar os ídolos e nos livrarmos deles, o Bonhoeffer, no livro Discipulado, ele trata isso de forma muito brilhante nos 3 primeiros capítulos. Então ele vai trazer uma contraposição entre o que ele chama de graça barata e graça preciosa. Ele vai dizer assim: o grande problema da igreja moderna, e igreja moderna assim, há décadas atrás, porque esse livro é bem antigo, né? É que os cristãos transformaram a graça do Evangelho numa graça barata. Que é aquilo, né? De você achar
que você pode ser salvo de baseada, pegar onda e ir. Que você não tem compromissos, que você não tem que assumir as consequências do seu pecado, que você não tem que se responsabilizar pelos seus erros, que você não tem uma parte sua nessa trajetória, nesse processo de santificação. Claro que o que ele fez na cruz, aquilo é absoluta graça e ele não foi justificado. Mas quem não entregar a sua vida e não me amar mais do que a sua própria vida, não pode ser meus discípulos, são as palavras de Jesus. Aquela geração que saiu do Egito não entrou em Canaã, nenhum deles. O final não foi feliz. E aí então, o Bonhoeffer vai dizer que a graça verdadeira, a graça do Evangelho, a graça preciosa, é preciosa porque chama ao discipulado. E é graça por chamar ao discipulado de Jesus Cristo, a pessoa dele. É preciosa por custar a vida ao ser humano, e é graça por assim lhe dar a vida. É preciosa por condenar o pecado e é por justificar o pecador. Essa graça é sobretudo preciosa por ter sido preciosa para Deus. Por ter custado a Deus a vida do seu filho. Vocês foram comprados por preço, Bonhoeffer cita Paulo. E porque não pode ser barato para nós aquilo que custou caro para Deus. Nós vemos aqui que esse desespero diante de ter o seu ídolo retirado, no caso do povo de Israel, e o seu ídolo era a terra prometida, nós vemos um povo agindo de maneira patética. Então, nos versículos 1 a 4 do capítulo 14, você vê eles fazendo birra, né, de criança. Ai, não acredito, era melhor a gente ter morrido no Egito, vamos voltar para o deserto, então se mata todo mundo, porque agora a gente vai ter que enfrentar esses gigantes. Desfocaram absolutamente do Deus que havia prometido ser presente no meio deles, para desejar e se ressentir de ter ou não ter algo que sim, Deus havia prometido, mas que era externo à sua pessoa, que não era ele mesmo. E aí é engraçado que depois, quando Deus proclama o juízo, olha, ninguém dessa geração vai entrar na terra prometida. Aí o povo se desespera, fala, ai meu Deus, Deus levou a sério demais a nossa reclamação. Tá bom, então vamos subir, vamos lutar com os amalequitas e vamos conquistar a terra. E aí Deus fala, mas eu já falei que eu não vou mais dar a terra para vocês. Não é para subir, não é para entrar em luta contra eles, porque se vocês fizerem, vocês vão perder. Mas eles, não, agora vamos tentar de todo jeito. É aquele desespero que é denunciado e que aponta para os ídolos em nossa vida. E vocês acreditem ou não, o povo de Israel de fato subiu para lutar contra aqueles amalequitas e obviamente perderam e foram todos ali mortos. O Evangelho não nos fala de um final feliz em que todos os nossos desejos são realizados. O Evangelho trata de um final feliz em que o nosso relacionamento com o Pai é restaurado. Um final feliz em que o véu que nos separava da presença de Deus é rasgado quando a vida de seu próprio filho foi oferecida na cruz. O final feliz que o Evangelho cumpre passou por um enredo de dor, sofrimento, abandono e morte. Não pode ser barato para nós aquilo que custou caro para Deus. Então, quando nós fazemos a pergunta, como saber então se o meu coração está centrado em Deus? Como saber se o meu coração não está dividido entre vários e vários ídolos? O Tim Keller então vai nos dizer, quando você olhar para a obra de Cristo na cruz e você entender, Deus me ama assim. Eu sou totalmente aceito, simplesmente pela sua graça. E quando eu encontro nesse amor liberdade, para encontrar a minha identidade nele e não naquilo que eu posso oferecer para a sociedade ou receber dela. Aí você entendeu o Evangelho e o seu coração está centrado nele, no Senhor. Talvez alguns de vocês aqui me ouvindo falar sobre o que é o Evangelho não estejam entendendo muito bem. Nunca tenham ouvido falar nesse sentido. E aí eu queria fazer o convite para você. Esse é o Evangelho, por causa de que nós estamos e existimos como igreja. Esse Evangelho de um Deus que nos amou de forma a assumir para si a consequência do nosso pecado, a pagar o preço da separação
para que nós pudéssemos ser restaurados com Deus. O evangelho que pregamos e que a Bíblia ensina não é o evangelho da religião, de ser boa gente, de praticar boas obras. É o evangelho que fala da restauração do nosso relacionamento com o Senhor. É o evangelho que te transforma e transforma seu coração e suas prioridades e seus valores, de forma que você encontra liberdade, satisfação e alegria nele. Toda a alegria e satisfação e liberdade que você precisa. Talvez alguns aqui já tenham ouvido sobre esse evangelho, mas faz tanto tempo que a cruz não te sensibiliza, que a cruz não é mais suficiente para você entender que você é amado, que você pode ter liberdade e encontrar a sua identidade nele. Que Deus tenha misericórdia para restaurar a alegria da salvação na sua vida. Vamos fechar os nossos olhos e ter um minuto de oração. Vamos ter um momento para pedir perdão ao Senhor, entregar os nossos ídolos, pedir que o Espírito Santo nos sonde. Também para dizer a Ele que nos revele de forma profunda a verdade desse evangelho que é precioso, que não exige de nós nada, porque nada do que nós podemos oferecer é digno da vida do próprio Filho de Deus. Que Deus te revele profundamente essa verdade da graça preciosa e que você encontre nele, então, a salvação, a alegria, a satisfação, a sua identidade, a sua segurança. Quando nós a encontrarmos, quando tivermos esse evangelho revelado, nós poderemos, como o profeta Abacuque, confessar que, ainda que a figueira não floresça, a vide não deu seu fruto, eu vou continuar louvando e adorando o Deus da minha salvação. Senhor, nós te agradecemos pela tua presença em nosso meio, te agradecemos pela tua palavra, que é a verdade, essa verdade que nos liberta. Pai, tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia de nós, que dizemos ser seus discípulos, mas temos vivido com o coração dividido, que temos colocado e depositado a nossa confiança, segurança, alegria, em tantas outras coisas que não o Senhor. Que temos nos ressentido e até murmurado contra o Senhor, quando não temos aquilo que adoramos e que não é o Senhor. Tem misericórdia para nos fazer olhar para a obra que o Senhor consumou naquela cruz, para entender o alto preço que o Senhor pagou, para restaurar o nosso relacionamento contigo e entender e encontrar ali, no Senhor, a nossa salvação, a nossa identidade, a nossa segurança, a plenitude, a nossa salvação. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.